Tudo bem, alunos? Sou Viviane Soares, professora de História, e estou hoje aqui para trazer um tema interessante para a sua aula. O nosso tema é revoltas separatistas. No seu PET vai vir assim, ó, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. É porque essas duas revoltas, né, tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana, elas ficaram conhecidas como revoltas separatistas. Daqui a pouco você vai entender o porquê que elas foram chamadas assim. Vamos lá? Então, olha, na aula de hoje, duas importantes revoltas separatistas, né, vão ser aí o nosso tema, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Espera-se que ao final dessa aula você tenha compreendido como as ideias iluministas e os movimentos liberais estiveram ligados às revoltas anticoloniais no Brasil e como também, né, essas revoltas estiveram ligadas ao nosso processo de independência. Então, primeiro a gente vai contextualizar, né, de que momento eu estou falando, o que estava acontecendo no Brasil neste momento em que nós vamos fazer a aula de hoje. Então, olha, o Brasil era uma colônia pertencente a Portugal. Nesse período em que essas revoltas acontecem, quem está governando o Brasil é a Dona Maria, que depois foi até apelidada de a louca, né, por problemas aí emocionais que ela teve. A Dona Maria governava o Brasil, né? E nesse período em que ela estava governando, algumas ações foram tomadas, né? Principalmente com relação à arrecadação de impostos. Então, a Dona Maria, primeiramente, ela proíbe o desenvolvimento de manufaturas no Brasil, né? E essa proibição é um meio de impedir uma autossuficiência da colônia, né? E fazer com que ela diminua o consumo de produtos portugueses. A gente tem também por parte dela a cobrança de dívidas, né? Como, por exemplo, a derrama. A derrama foi um tipo de imposto compulsório, né, que foi desenvolvido pelo Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro do rei anterior, que era o Dom José, né? E quando o Marquês de Pombal criou a derrama, era um meio de garantir a arrecadação, né, da metrópole sobre a colônia. É porque a principal fonte aí de riqueza, né, da colônia era a extração do ouro, mas os impostos pagos para a coroa portuguesa referente à extração do ouro estava diminuindo muito. Era cobrado um imposto chamado quinto, e esse quinto diminuiu. A diminuição dessa arrecadação, né, estava muito relacionada à decadência mesmo da produção aurífera, mas a coroa portuguesa, não entendendo isso, ela cria outra forma de cobrar, né, imposto, que é a derrama, que se por 2 anos consecutivos a arrecadação não chegasse aí a aproximadamente 1.500 quilos de ouro, né, se não conseguisse essa arrecadação, seria feita uma cobrança compulsória, né, então as pessoas poderiam ter seus bens confiscados, poderiam usar-se de violência também para cobrar a derrama. Então, é importante a gente compreender que nesse contexto há aí, né, um acirramento, vamos dizer assim, ou uma afirmação maior da coroa portuguesa com relação à cobrança de tributos, né, na colônia, no caso no Brasil. O outro ponto aí que vai ser tratado também, né, é a questão dessa diminuição do ouro. Por quê, gente? Inicialmente você tinha um ouro mais fácil, né, um ouro que você conseguia de maneira mais menos dispendiosa, né, com menos gastos, com menos dificuldade. À medida que esse ouro vai acabando, o ouro fica mais difícil, você precisa de desenvolvimento de técnicas, né, para conseguir. Então, essa diminuição na produção aurífera, ela vai impactar diretamente na questão aí do quinto, né, do pagamento do imposto, e aí a gente vê um endurecimento por parte da coroa portuguesa com relação à sua colônia. Então, esse contexto ajuda, né, a gente a compreender a eclosão de revoltas separatistas. Agora fica mais fácil a gente entender o que quer dizer separatista, né? Por quê? São revoltas que vão acontecer na colônia tentando separar a colônia da sua metrópole. Ou seja, revoltas anticoloniais, revoltas que querem acabar com a dominação colonial que Portugal exercia sobre o Brasil. Então vamos entender um pouquinho mais sobre essas revoltas? Olha, primeiramente, é importante a gente tratar das influências, né? Quais influências esses movimentos tiveram? Então, nós vamos falar aqui primeiro da Inconfidência Mineira. Então, na Inconfidência Mineira, nós temos influências importantes, como a influência das ideias iluministas, que é um conjunto de ideias que vão se desenvolver na Europa, né, ao longo do século XVIII e que vai se disseminar pelo mundo todo, que vai defender, né, esse conjunto de ideias vai defender o uso da razão,
o desenvolvimento aí de algumas ideias importantes, como igualdade, a questão da liberdade, do direito à propriedade, né? Vai defender uma maior participação política. Então, esse movimento que ele vai acontecer na Europa, ele chega também na colônia, ele chega ao Brasil. E como que ele chega aqui, né? Então, muitas pessoas que viviam na colônia tinham a oportunidade de estudar fora, né? Então, são membros de uma elite que, ao estudar fora da colônia, eles têm contato e conhecimento dessas ideias e eles mesmos vão divulgar essas ideias ali. Outro momento muito importante foi um evento que acontece na América, também influenciado pelas ideias iluministas, que é a questão da independência aí dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, que eram colonizados pela Inglaterra, né, os colonos eles enfrentam a sua metrópole, né, e conseguem separar, né, dos ingleses. Então, perceber que os colonos da América do Norte conseguiram derrotar a Inglaterra, inclusive em guerra mesmo, pela independência, isso dá um estímulo maior. Se a Inglaterra foi derrotada e separaram, por que nós não podemos também fazer um movimento, né, derrotar Portugal e separar o Brasil de Portugal e tornar o Brasil um país independente? Então, essas questões que vão estar aí em torno das ideias, né, daqueles que participaram do movimento conhecido como Inconfidência Mineira. Então, sobre esse movimento, a gente vai entender como principais causas. Primeiro, a questão do esgotamento do ouro, né? E a crise econômica pela qual as pessoas que viviam naquela região passavam, né? E também a questão da exploração abusiva por parte da metrópole. Não tem como pagar o imposto e a metrópole não aceitava, não negociava, né? Então, era uma reação mesmo à forma como a metrópole estava se dirigindo aos colonos. Para a gente entender um pouquinho sobre como estava dividida a sociedade, né, e na região das Minas nesse período. Então, a gente tinha uma elite mineradora, né, que é um grupo pequeno, mas um grupo que vai viver da exploração aurífera, que vai aí, né, ter uma posição, vamos dizer, superior com relação aos demais, principalmente por causa dessa prática aí, né, dessa área de atuação. A gente tem a camada média da população e nós temos a base dessa pirâmide, né, a maior parte das pessoas formada por escravizados, né, pessoas que não têm condições. O que acontece? É importante a gente pensar, quando nós tratamos de Inconfidência Mineira, que ela é um movimento feito pelas elites, né? Então, esse grupo que está no topo dessa pirâmide, né, é que vai tomar frente desse movimento. Não é um movimento popular, não é um movimento que está buscando aí aplicar os ideais iluministas para todas as pessoas, né? É muito importante, por exemplo, quando a gente trata de liberdade. A Inconfidência Mineira ela ficou muito conhecida na história pela luta pela liberdade, né? Só que a gente precisa problematizar essa palavrinha, né? Liberdade para quem? Né? Era para todo mundo? Era liberdade para os escravos? Era liberdade para os mais pobres? Essa liberdade que eles lutavam era para quem, né? Então, a gente precisa entender que há um grupo sendo beneficiado. E, nesse caso da Inconfidência Mineira, esse grupo era uma elite, né? Principalmente essa elite mineradora que nós tratamos aqui. Bom, quais os objetivos? O que pretendiam os inconfidentes? Lembrando, gente, é bom reforçar que a palavra inconfidentes é uma referência a uma infidelidade, né? Não seria um grupo aí que se não podia confiar, ou um grupo que traiu a coroa portuguesa, né? Então, quais os objetivos aí? Primeiramente, a gente falou de revolta separatista, né? O objetivo é separar o Brasil de Portugal. Nós temos também a questão do perdão das dívidas, já que as pessoas não estavam conseguindo cumprir com aqueles tributos, então elas queriam perdão dessas dívidas dela. A gente tem também a questão da instalação de manufaturas, que, como foi dito no início dessa aula, a Dona Maria, ela proibiu as manufaturas, né? Então, o Brasil não poderia produzir, ter produção própria, né? Então, eles queriam que elas fossem instaladas, que elas pudessem ser instaladas. A gente tem também a questão da criação de uma universidade, né, que seria aí em Vila Rica. A gente ainda tem como defesa desse grupo que participou desse movimento, né, a questão da independência e o fim da colonização. Então, essa separação de Portugal, ela se traduzia nisso, né, na independência e acabar com aquele sistema colonial. Também a defesa de um regime republicano no Brasil, né, diferente de todo aquele controle que era exercido por uma metrópole, né, que tinha uma monarquia. E também eles pretendiam a criação de símbolos nacionais, né, tinha toda essa defesa, essa questão de construir aí uma
emanação, as ideias, né? A gente tem aqui a bandeira, que ficou conhecida, que até hoje é a bandeira de Minas Gerais, que é referente a esses movimentos, né? Como ela traz aí como mensagem para a gente, liberdade ainda que tardia, há uma referência muito grande a essa luta, né? Pela liberdade empreendida aí pelos Inconfidentes. O que eles não defendiam, né? O que não estava na pauta desses grupos quando eles fizeram esse movimento revolucionário? O fim da escravidão. E é por isso que eu sempre problematizo essa questão da palavra liberdade, né? É uma liberdade, mas é uma liberdade ela localizada, né? Ela é para um determinado grupo, não é uma liberdade para todos. E por que eles não defendiam a escravidão? Por que eles não conseguiam colocar a questão da escravidão na pauta aí, né, desse movimento? Porque muitos daqueles grupos eram proprietários de escravos, né? E como que eles iam aí, então, acabar com esse processo de escravização dessas pessoas se eles dependiam do trabalho do escravizado? Então, por isso não fez parte da pauta desse movimento revolucionário. Sobre a revolta, gente, havia aí, né, acordos, né? Então eles conversavam, eles tinham reuniões em que eles definiam os caminhos. E uma das ideias é que ela fosse realizada no dia da cobrança da derrama, né? Quando fosse o dia de cobrar a derrama, eles iriam iniciar o movimento. Né? Então essa revolta ela iniciaria em Ouro Preto e a partir dali ela se espalharia para o restante aí, né, da região de Minas Gerais, mas ela não deu certo, né? E o que será que fez com que essa revolta desse errado? Bom, a gente tem aí, né, muitos dados que vão falar a respeito, né, de uma traição dentro dos revoltosos, né? Teria uma das pessoas que percebeu que aquele movimento ele não ia ter sucesso, não tinha chance de sucesso. Então, nessa ideia aí, essa pessoa, né, que é o Joaquim Silvério dos Reis, ele vai denunciar o movimento tendo como intenção o alívio das suas dívidas. Então, ele vai denunciar o movimento para, né, representantes da coroa portuguesa e em troca ele teria o perdão das suas dívidas. Não só essa traição, gente, ela pode ser entendida como o fato da revolta não ter funcionado, né? Claro que isso foi muito importante para desestimular, para perseguir, mas a gente precisa compreender também que a cobrança da derrama já estava nos casos de ser suspensa. Então, não foi só por causa daquele momento ali, né? Como já tinha percebido como que a derrama ela estava causando aí conflitos, já havia aí iniciativas, né, visando acabar com a cobrança dessa derrama. Mas o fato é que de posse de informações sobre pessoas envolvidas nesse movimento, né, representantes da coroa portuguesa, a força militar vai começar a investigar, né, chegar até os revoltosos para poder punir esse movimento, porque é sempre, nesse tipo de situações, é sempre buscado uma punição exemplar, né, para que outras pessoas não façam o mesmo. Então, foi realizada uma devassa, né, a palavra devassa, ela quer dizer uma investigação, um inquérito, né, tentar entender quem estava envolvido, o que aconteceu, né. A partir disso, né, a gente vai ter aí interrogatórios com esses inconfidentes e, posteriormente, o julgamento. No caso da Inconfidência Mineira, 11 dos acusados foram condenados à morte. Os outros foram mandados para degredo. Mas o desenrolar daquele processo todo, apenas um foi de fato morto, né? Que foi o Tiradentes. E há muitas defesas, porque ele era o mais simples, o mais humilde entre tantos os outros que estavam no movimento. Ele foi morto, né? Esquartejado, seu corpo foi exposto como uma forma aí de servir de exemplo para que outros movimentos não acontecessem também. Próximo movimento que nós vamos trabalhar hoje é a Conjuração Baiana. Esse movimento também ficou conhecido como a Revolta dos Alfaiates. Daqui a pouco você vai saber por quê. Mas, inicialmente, vamos pensar nas causas, né? Então, a gente tem a questão da decadência de Salvador. Essa decadência ela está referente aí também à transferência da capital para o Rio de Janeiro, né? A gente tem aí uma crise na produção açucareira também. Essa crise, gente, ela tem aí relações com a concorrência, principalmente concorrência das Antilhas, né? Isso faz com que a produção não se sustente. Mesmo o que a gente tinha de produção, muitas vezes tomava o lugar do plantio de outros produtos, o que encarecia esses produtos também, né, alimentares. Então, tudo isso gera uma situação muito instável com relação à região aí da Bahia, né? E
tudo isso se soma à cobrança de impostos abusivos, que é aquela situação que nós comentamos lá quando a gente foi contextualizar a aula, né? Então, da mesma forma que Minas Gerais sofria com aquela cobrança abusiva de impostos, a região da Bahia também vai sofrer com esses impostos aí. Quais as influências desse movimento, né? Então, no caso da Conjuração Baiana, a gente vai ter, como nós falamos lá, né, dos ideais iluministas, das ideias liberais que influenciaram a Revolução Francesa, né? Então, aquele momento que na França acontece um movimento que vai tirar o rei do poder, né? Isso é uma influência importante. E a gente tem também um outro movimento, que é a independência do Haiti. O Haiti era uma antiga colônia francesa que predominantemente, né, a população era composta por negros e escravizados. Então, eles fazem um movimento que eles conseguem acabar com a escravidão e também com a dominação colonial. Os objetivos, a gente tinha objetivos diferentes dentro da Conjuração Baiana, digamos que a gente tinha um grupo, né, a chamada elite branca, ela tinha alguns ideais aí, né, como autonomia com relação a Portugal, liberdade comercial, né, liberdade política, mas eles não tinham muitas propostas sociais, sabe, eles não tinham propostas, por exemplo, de igualdade, não. Por outro lado, a gente tinha os líderes das camadas populares, né, que já eram grupos com descontentamento social muito grande e que visavam, assim, relações mais igualitárias. Bom, esses grupos populares, eles eram liderados por mulatos, né, por artesãos, soldados e alfaiates, né? Alfaiate, nessa época, não era uma pessoa que tinha, assim, uma posição social elevada, não. Geralmente, os alfaiates, eles eram pobres, né? Então, eram grupos populares. O grande número de alfaiates é que deu esse nome também para essa revolução, né, para essa revolta. Revolta dos alfaiates, então, por isso que a gente tem a bandeira, que foi criada pelos revoltosos, né, nesse período. Ela tinha aí como objetivos fortes aí a mudança nas instituições políticas, né? Queria aí a liberdade de comércio, a gente até comentou, né? A adoção de uma república, né? Que nesse ponto se assemelha à Inconfidência Mineira e a igualdade entre todos os homens, deixando, é importante mencionar que nesse caso aqui há uma referência à escravidão. Então, na Conjuração Baiana, eles defendiam o fim da escravidão. A gente tem até aqui um trecho, gente, porque um dos meios de disseminar esse movimento foi a utilização de panfletos. Então, um trecho de um dos panfletos que foram fixados aí em Salvador. Animai-vos, povo baiense, que está por chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que seremos todos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Então, como foi a reação do governo com relação a essa revolta, né? Então, a gente vai ter um dos principais líderes, né, um soldado, ele vai ser preso, né? E o governo vai prender outros conspiradores. Nesse caso aqui, a elite branca, ela quase não sofreu repressão, ou pela sua posição, ou porque muitos perderam força dentro do movimento devido às suas características sociais, né? E 6 dos réus foram, né, aí condenados à morte, também foram aí enforcados e esquartejados. Aí a gente sempre fica com aquela questão, se também na Conjuração Baiana a gente tem vários mortos, esquartejados, como aconteceu com Tiradentes, como é que Tiradentes virou um herói, né? Como é que se constrói um herói, vamos pensar? Tem aqui uma imagem que ela ajuda a gente a refletir um pouquinho sobre isso, né? Ela mostra aí o corpo dele ao lado de um crucifixo e dá aí pra gente uma ideia aí, né, de como é que essa construção foi feita. Então vamos fazer uma questão relacionada a essa imagem, né? É uma pintura do Pedro Américo, na qual o Tiradentes está sendo retratado e algumas questões para a gente. Vamos tentar descrever como esse autor representou o Tiradentes. Espero que você tente fazer essa reflexão aí e essa descrição. Então, a gente vai ver ele com barbas grandes, né, ao lado de um crucifixo, uma imagem aí, né, que vai gerar uma questão de comoção mesmo, né. Outra questão para a gente, vamos tentar aí retirar, extrair um objetivo do artista ao pintar essa obra dessa forma, né? Então, olha, a gente pode falar, né, além da descrição, um dos objetivos é uma obra que foi construída no período da República, é justamente construir um herói, né? Tentar legitimar essa República. Então, fazer com que as pessoas criem alguma identificação com a figura dele. É interessante porque quando eu pergunto, né, como é que se constrói um herói, é justamente entender que somente na República que Tiradentes tem esse papel. E é justamente pelo fato da necessidade de ter um herói que vai unificar a República, uma pessoa que fizesse referência aí à República, já que o movimento
movimento, ele era um movimento republicano, uma pessoa que tivesse origem mais humilde e ainda por cima que tivesse um histórico de militar. Assemelhar ele fisicamente com Jesus Cristo, né, é um ponto a mais para criar essa identidade. Portanto, aquela imagem, ela traz para a gente, né, voltando nela, essa questão de fazer com que as pessoas assimilassem a figura de Tiradentes com a figura de Jesus Cristo, né? Eu trouxe outra questão aqui para vocês, que essa dá para fazer, né, com calma depois, é tentar relacionar os pontos importantes desses dois movimentos. Então, é um quadro em que a gente vai sintetizar algumas características da Inconfidência Mineira e algumas características da Conjuração Baiana, né? Quais as influências, quais as propostas, as diferenças e os desfechos. Eu até deixei um exemplo aqui, espero que possa te ajudar na construção do seu. Tá? Fique ligado, em breve teremos mais assuntos interessantes nas aulas de História. Até lá!